Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2. Todos os anos, nas igrejas, acontece algo interessante. A frequência nos cultos de dezembro sempre são maiores. Então, sempre surge para nós uma pergunta, né? Por que as pessoas gostam sempre de participar mais dos cultos de final de ano? É o culto que se celebra geralmente, na maioria das igrejas, o Natal, como também na nossa igreja sempre celebramos o Natal também. Agora, o que ocorre depois do Natal? Geralmente as famílias se reúnem para uma noite de Natal, para um almoço, para uma confraternização. O que acontece depois do Natal? Você já parou para perceber o que ocorreu depois da noite de Natal? Então, esse texto nos diz sobre isso. Lucas capítulo 2, a partir do verso 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Jesus já havia nascido. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Porém, Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Vamos orar? Pai, abrimos Tua Santa Palavra nesta noite para compreender, ó Deus, do Teu propósito, do Teu querer e da Tua vontade para as nossas vidas. Dá-nos então, ó Pai, a clareza do Teu querer para o nosso viver nesses dias. Dá-nos a Tua santa iluminação por meio do Teu Santo Espírito, para percebermos, ó Deus, aquilo que Tu desejas para a nossa vida e para as nossas famílias nesses dias. É assim que eu lhe rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Após Jesus nascer, então ele recebe a visita dos pastores. Os pastores vão até Jesus porque eles receberam o anúncio dos anjos. Vão até Belém, que nasceu então Jesus Cristo, o menino rei, o menino Messias. Jesus então nasce e eles chegam logo após o nascimento de Jesus. O texto diz então que eles chegam e ficam maravilhados com tudo que viram e eles vão embora. Passado uma semana, vão chegar então os 3 reis magos, visitando Jesus também. E eles chegam e apresentam os presentes a Jesus e também eles vão embora. Mas tem 2 personagens que ficam presentes na vida de Jesus ao longo de todo o interregno de sua vida, que no caso é José e Maria. E é interessante isso. A primeira coisa, a visita dos pastores trouxe um impacto em suas vidas. O impacto que eles receberam foi de ter conhecido e ter presenciado o coral de anjos cantando e ter chegado naquela humilde estalagem onde Jesus estava e perceberem que daquela simplicidade estava nascendo então aquele que seria o Messias. Nós não vamos ter mais informação sobre esses pastores. Nós não vamos saber o que ocorreu na vida deles. Mas o texto diz para nós que eles saíram e eles foram tão tocados que eles começaram a contar. Eles viram e começaram a contar o que viram naquela noite. Queridos, o Natal, ele só tem sentido se você
compartilha a vida de Jesus. Se não é para você compartilhar da vida de Jesus, o Natal é uma mera data para você. O que nós fazemos depois do Natal? Nós precisamos contar da experiência que tivemos com Jesus Cristo. Nós precisamos contar da experiência do que nós vemos no nascimento de Jesus Cristo. Nós precisamos contar dessa invasão no natural, do sobrenatural sobre nossas vidas. Se nós simplesmente estamos vendo Jesus, vendo o Natal passar uma vez, duas vezes, e nós não contamos isso, existe algo que está errado. A mensagem não chegou no seu coração. A mensagem está uma mera repetição de dias. Virou uma mensagem religiosa. E não se transformou, de fato, em uma experiência com Cristo. Aqueles magos vieram e eles falaram, então, olha, nós não vamos lá a Herodes contar. Nós vamos contar aos nossos povos. Aqueles que conhecem a Jesus, então, precisam ter essa experiência de, ao conhecê-lo, serem tocados por ele. Mas não adianta você ser meramente tocado. Você pode até chorar. Você pode até se emocionar. Mas se isso não mudar o teu viver, não mudar a maneira como você olha as coisas que estão acontecendo na sua rotina, não mudar a maneira como você está enxergando o mundo, a maneira como você está enxergando a vida, isso de fato não é a mensagem do Natal. Um amigo meu mandou uma mensagem para mim, assim, que era um videozinho, e tinha um monte de Papai Noel brigando no meio da rua. E aí ele virou e falou assim, teve muita bebida nessa festa. E, infelizmente, muitas casas, ao celebrar o Natal, não tem uma oração, não tem um Pai Nosso, não tem um momento de gratidão, mas tem um monte de bebida, e as pessoas se enchem nas bebidas e não celebram de fato Jesus. Querido irmão, querida irmã, o nascimento de Jesus é um nascimento sobrenatural. É a invasão do transcendente na realidade humana. Muitos judeus não acreditaram nisso porque eles eram gnósticos e eles achavam que a matéria era má. Muitos gregos não aceitavam porque eles não admitiam isso, que houvesse um tipo de mistura entre um ser sobrenatural com um ser natural, de imanência. Não. Jesus, ele veio, ele invadiu, e ele nasceu de um nascimento virginal, justamente para nos mostrar a grandeza desse Deus. Os magos também viram, deram os seus presentes e saíram a contar. Querido irmão, que você a partir de agora possa contar que Jesus nasceu, que Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor, que você entende que Jesus vem de uma experiência maravilhosa, de um Deus que desejou ser servo, de um Deus que deixou a toda a glória, todo o poder, e viveu na simplicidade da vida humana, nas pequenas coisas. Tem um coração de um pai e tem um coração de uma mãe. É interessante que eles então vão levar Jesus a ser apresentado no templo, a partir dos 8 dias, eles chegam lá, e quando Simeão toma nos braços Jesus Cristo, ele é mexido e ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. O texto diz então que ele se tornou cheio do Espírito Santo de Deus. O texto diz para nós que ele teve uma experiência maior com o Espírito Santo de Deus, e olha o que ele nos diz no verso 29, 30, 31 e 32.
ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Querido irmão e querida irmã, qual é a tua experiência com Jesus? É a tua experiência. Igreja só tem sentido se você tem uma experiência pessoal com Cristo. Jesus não pode ser um dogma. Jesus não pode ser um rito. Jesus não pode ser algo que você faz de vez em quando. Não, Jesus precisa ser uma experiência sua, com Deus, com o Santo Espírito dele. Pastor, eu não tive essa experiência, como que eu faço para ter essa experiência? Querido, essa experiência com o Santo Espírito de Deus é uma experiência que te faz compreender que a tua vida precisa de algo. Essa experiência com o Espírito Santo de Deus faz com que você compreenda que existe uma paz que não é a paz comum da vida. A experiência com o Espírito Santo de Deus te faz conhecer de um amor que é maior do que o amor da tua mãe, o amor do teu pai, é um amor maior, porque Jesus ele veio sim, mas ele veio para morrer, ele veio para nos salvar, mas a salvação só veio e ocorreu porque ele veio para morrer, e ele morreu na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões, e nos dar então a paz. Olha a experiência de Simeão, uma experiência que ele reconhece quem é Deus, uma experiência que ele reconhece que esse Deus, ele precisa ser para todas as nações, uma experiência que ele estava tendo expectativa, ele tinha um desejo de ter um encontro, uma expectativa de ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Às vezes a gente tem expectativa com muitas coisas, não é verdade, queridos irmãos? Você já ficou sem dormir, porque no outro dia você tem algo que vai fazer, e aquilo te gera uma expectativa? Você tem essa expectativa por Deus e por Cristo e pelo Espírito Santo na sua vida, irmão? Você tem esse desejo mais de Deus, mais de Cristo? Você tem esse desejo de ter um grande encontro com Jesus, de ter uma grande experiência com o Espírito Santo de Deus? Tem pessoas que têm tantas expectativas na vida terrena e vai se desgastando. E vai se perdendo nesse mundo, porque a expectativa nesse mundo é ansiedade. Ansiedade gera estresse, estresse gera insônias, nervosismos, diversos tipos de transtornos. Tenha mais expectativa do céu, querido irmão, querida irmã, amém? Que nesse próximo ano de 2022, que durante todos os dias você tenha essa expectativa de conhecer mais a Deus, de receber mais do Santo Espírito, como Simeão teve essa expectativa, e o Espírito Santo o tomou, o encheu, e fez com que ele pudesse ter uma experiência muito mais profunda. E observe que esse enchimento do Santo Espírito em Simeão não faz ele falar línguas estranhas, não faz ele dançar, não faz ele pular, não faz ele rir, não faz ele gargalhar, mas faz ele o quê? Faz ele profetizar a própria palavra de Deus. Amém, irmãos? Ele não está lançando uma profecia nova, ele está profetizando a própria palavra de Deus que é revelada a nós homens. E ele está dizendo o quê? Está dizendo que Deus é soberano, ele está dizendo que Cristo veio para todas as nações, ele está dizendo que Cristo veio para trazer uma grande esperança para todas as pessoas.
Oh, querido irmão e querida irmã, que nesse próximo ano e que nesse próximo andar na sua vida, seja essa experiência de andar cada vez mais com Deus e com Cristo Jesus. Tem uma expressão que diz aqui, verso 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Quando as coisas são importantes, elas não ficam em qualquer nível de consciência nossa. Quando as coisas são importantes, elas vão para uma camada mais profunda na nossa consciência. Quando as coisas são importantes, nós guardamos e sempre lembramos delas. Quando as coisas são importantes, elas são regadas e marcadas por experiências emocionais, sim, mas mais do que experiências emocionais, elas vão sendo guardadas e colocadas dentro de nós com experiências também do nosso consciente. Mas não é só uma experiência que você tem, como você teve lá durante o seu segundo, lá nos seus 7, 8 anos, que você aprendeu 2 mais 2 igual a 4. É bom quando você lembra lá, quando você tinha uns 7 anos, seus 8 anos, o dia que você acordou numa noite escura, teve um pesadelo, e de repente você vai correndo, e você corre para o braço da sua mãe, e ela te abraça e fala assim, deita aqui comigo, meu filho. Fica aqui. E às vezes a gente vai vivendo a vida, e a gente vai achando que a gente não teve esse tipo de experiência. E às vezes a gente vai na somatória dos nossos encontros, compartilhando sempre as frustrações e as coisas negativas, e as coisas ruins. Maria podia estar guardando aqui no coração, que não tinha lugar para ela dar à luz a Jesus. Maria podia estar guardando no coração dela, que José foi um cara despreparado. Porque chega lá em Belém, ela, grávida, perto para dar à luz, e ele não providenciou nada. Ela podia estar guardando no coração dela a frustração de ter feito aquela viagem lá de Nazaré a Belém, em cima de um burrico. Imagina você, irmã, passando uma noite inteira em cima de um burrico para chegar lá na cidade e ainda não ter um lugar para você tomar um banho, não ter uma cama decente para você deitar. Ela podia estar guardando essas coisas, ela podia estar nutrindo na mente dela e no coração dela as coisas ruins da vida, daquele momento que ela estava passando, mas Maria escolheu guardar no coração dela a experiência maravilhosa com Jesus Cristo. E isso é uma escolha. É você que escolhe o que vai ficar na sua consciência, no seu coração. É você que abre a gaveta do seu coração para colocar lá o teu remorso, o teu trauma, a tua insatisfação. Ou você pega essa gaveta, abre ela e esvazia e resolve colocar lá Jesus, o coral de anjos, os pastores, os magos. E você vai ter uma vida com Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia do amor e da paz que excede todo entendimento, mas essa é a tua escolha. O que você guardou no ano de 2021? O que você está levando desse ano de 2021? Foi difícil, fiquei desempregado, as coisas complicaram. Eu prefiro guardar. No ano de 2021, Deus livrou a minha esposa, que todo dia pega uma estrada, e ela vai e volta, e quando ela chega em casa, eu olho para o céu e agradeço. Obrigado, Senhor, porque ela não teve nenhum acidente de carro. Porque aonde ela passa, tem acidente todo dia. Mas nesse ano de 2021, ninguém bateu no carro da minha esposa, e nem ela perdeu o controle do carro. Eu prefiro guardar isso. Deus é fiel, amém? O que você está guardando no ano de 2021? Eu prefiro guardar que no ano de 2021, meu sogro e minha sogra ficaram internados com Covid,
situação grave. Eu prefiro guardar, mesmo o dia que foi terrível, a gente passar em 4 hospitais e não ter vaga, e a minha esposa falar que ela colocou o joelho no chão, na frente do médico, e pediu, pelo amor de Deus, interna o meu pai. E eu saber que hoje o meu sogro está vivo, e minha sogra está aqui nessa noite, eu prefiro levar que Deus é fiel, amém, irmãos? Eu quero guardar no meu coração, como Maria guardou no coração dela, as coisas boas da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do derramar de Deus, da visitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. A escolha é sua. Maria escolheu guardar a melhor parte, as coisas importantes, e não as coisas ruins. Nessa noite, eu comecei te fazendo uma pergunta. O que foi esse ano para você? Comecei te contando que no mês de dezembro as pessoas vão mais à igreja, e depois, no decorrer do ano, parece que as pessoas vão deixando de frequentar as igrejas. Mas eu contei para você a história de que houve homens e mulheres que foram lá naquele estábulo se encontrar com Jesus e saíram renovados em seu espírito, saíram cheios de esperança para as suas vidas, que saíram recebendo uma porção do Espírito Santo de Deus. Que hoje, a tua experiência nessa noite, nesse culto de Natal, possa ser essa experiência de guardar o seu encontro com Jesus Cristo, o bebê de Belém, que cresceu, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e hoje Ele está sentado no trono de todo o universo, reinando para todo sempre. O que você vai guardar na sua vida? O que você tem guardado na tua história? Essa é uma escolha. Guarde Cristo, guarde o Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos, coloca a tua vida agora diante dEle e confia em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Talvez esse ano de 2021 você andou um pouco longe de Cristo Jesus. Talvez você andou até guardando coisas ruins na sua vida. Talvez hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração. Talvez hoje você quer ter uma experiência, uma renovação da sua fé com Cristo. Se esse é o seu desejo, levanta sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Quero colocar a sua vida. Amém, 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 Senhor, amém, amém. Pai querido, Pai celeste, nesta noite, a Tua palavra nos desafia a olhar para a vida de uma forma diferente. E eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo hoje nos capacite a olhar para a vida diante das bênçãos, diante da Tua fidelidade, diante do Teu cuidado, diante da Tua provisão em nossas vidas. Cada mão que levantou, o Senhor conhece o nome, a história, a experiência que atravessou nesse ano. E eu sei, ó Pai querido, que assim como Tu agiu na vida daqueles pastores, e eles imediatamente se levantaram e foram até Jesus,
O Senhor agiu na vida daqueles 3 homens, aqueles magos, e imediatamente eles se levantaram e foram para aquela jornada se encontrar com Jesus. Hoje cada um desses teus servos vieram se encontrar contigo. E eu peço então que o Senhor lhes dê o Santo Espírito, o teu Santo Espírito que produz em nós o amor, a paz, a alegria, que produz em nós a fidelidade, a bondade, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o teu Santo Espírito que nos capacita com dons espirituais, o teu Santo Espírito que nos faz compreender a tua verdade. Que cada vida aqui nesta noite se revista do teu Santo Espírito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.